Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e como vocês viram no título, hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente pra vocês, que eu tive a ideia dele assim num domingo, eu tava de bobeira e aí eu lembrei de um livro que eu li e daí eu fiquei, gente, por que eu li esse livro? Eu mal lembro dele, eu não me lembro de ninguém que tenha me indicado, eu não me lembro de nenhuma amiga que leu, por que eu li isso? E daí eu pensei, isso pode render um vídeo, eu posso fazer uma listinha com alguns livros aleatórios que eu li e que eu não lembro direito por que foi que eu li. Então aqui vão ter livros que são mais ou menos lidos aí pelo mundo afora, alguns com bastante leitores, outros com bem poucos, alguns de autores célebres, alguns de autores que eu já conheço, mas cada um desses livros soa pra mim como uma aleatoriedade de por que diabos eu li esse livro? Por que eu escolhi esse? Mesmo quando é de um autor famoso. Eu anotei então cada um desses livros que eu pensei que pra mim foram muito aleatórios e anotei também a quantidade de leitores que eles têm no Scooby e alguns eu precisei pesquisar até a sinopse, porque eu não lembrava nem disso. Então, vamos lá. O primeiro livro da lista foi o que me motivou a gravar esse vídeo, que é A Lei dos Sonhos, do autor Peter Bergens. Esse livro eu precisei pesquisar a sinopse, porque eu não fazia a mais remota ideia do que era esse livro. Ele tem 30 leitores no Scooby. Eu nunca fui recomendada pra esse livro. Eu acho que eu tava vagando na livraria, eu olhei e eu gostei. Ou sei lá, eu não sei por que eu comprei esse livro. Eu ainda tenho ele físico lá em Curitiba. Eu realmente não sei. A sinopse dele é a seguinte. Durante a Grande Fome, Fergus O'Brien, um jovem de 15 anos, perde sua família e deixa seu mundo para trás, ingressando em uma viagem épica que o obrigará a se tornar adulto antes do tempo. Entre bandidos, escavadores de ferrovias e jovens prostitutos, Fergus deixa a inocência e ingressa na maturidade, indo de Dublin a Liverpool, a Wales e finalmente a América, na companhia da destemida Molly, que o guiará pelos tortuosos caminhos de sua jornada. A nota dele no Scooby é 3, eu dei 2 estrelas. E é isso, eu não faço a menor ideia de por que eu li, eu nem me lembro dele, mas eu dei 2 estrelas, então não curti, né? O segundo livro da minha lista é Branca como Leite, Vermelha como Sangue, do Alessandro Dávila. E eu até sei por que eu li esse livro. Eu li esse livro porque Coisas que Ninguém Sabe, do mesmo autor, é um dos meus livros favoritos da vida. E foi por muito tempo o meu livro favorito da vida. Foi um livro que mexeu comigo intensamente, eu amei. Eu li o Coisas que Ninguém Sabe porque uma amiga minha, a Tari, que tem até um canal aqui, o Literatura TV, tinha gostado e me recomendado. Mas além da Tari, eu não conheço ninguém que tenha lido esse livro e que tenha gostado. Na verdade, a Tari gosta mais ou menos desse livro e eu que fui arrebatada por ele. E mesmo na época eu fiquei recomendando pra outras pessoas e sentindo que não ia rolar e que eu tinha que parar, porque as pessoas não gostavam ou sequer conseguiam passar das primeiras 50 páginas. Então não sei, a minha história com esse livro foi muito única e por isso eu me interessei em ler outra obra do autor, já que eu tinha gostado tanto. E aí eu li o famigerado Branca como Leite, Vermelha como Sangue, que eu precisei ler a sinopse porque eu também não lembrava nem vagamente. E a sinopse diz o seguinte: o romance sobre o ano mais intenso da vida de um jovem, em que ele aprende a lidar com os próprios sentimentos e, consequentemente, com o seu amadurecimento. Léo é um garoto de 16 anos como tantos. Adora o papo com os amigos, o futebol, as corridas de motoneta e vive em perfeita simbiose com seu iPod. As horas passadas na escola são uma tortura, e os professores, uma espécie protegida que você espera ver definitivamente extinta. Apesar de toda a rebeldia, ele tem um sonho que se chama Beatriz, e quando descobre que ela está terrivelmente doente, Léo deverá escavar profundamente dentro de si, sangrar e renascer para a vida adulta que o espera. 1.413 pessoas leram esse livro no Scooby e a nota dele é 4.2, eu dei 4 estrelas. Eu achei até que ele foi um livro bem estrelado para alguém que não lembrava nem da sinopse dele. O próximo livro da lista, eu lembrei dele ainda naquele domingo, quando eu não tinha tido a ideia final de gravar esse vídeo ainda. Ele com certeza tinha que estar aqui, que é um livro que chama Diga o Nome Dela, do Francisco Goldman. E esse livro também foi lido por pouquíssimas pessoas no Scooby, foram 31 pessoas. A nota dele é 3.7 e eu dei 4. Ele é um livro autobiográfico. O Francisco vai contar a história do grande amor da sua vida, a Ana, que morreu pouco depois do casamento, num trágico acidente pelo qual ele se sente culpado. Eles estavam num rio, num mar, alguma coisa assim, e ela
acabou se machucando ali, ela bateu a cabeça numa pedra e faleceu. E ele vive assim num grande conflito de se sentir culpado e de ter uma relação esquisita com a família dela por medo de que eles achem que ele é culpado. E ele só quer que as pessoas falam o nome dela e falam dela com ele, porque ele fala um pouco dessa fase do luto e de como às vezes você só quer falar da pessoa e ninguém compreende isso. As pessoas tentam fugir do assunto porque acham que isso vai te fazer pior, e, enfim, ele só quer que digam o nome dela, que falem dela, pra que a história dela fique. E ok, é um livro interessante, eu gostei quando eu li, mas por que que eu li? Por que que eu li? Eu não consigo lembrar de ninguém que tenha me recomendado, eu não consigo me lembrar de estar na livraria e ter gostado da capa. Eu não tenho a mais remota ideia de por que um dia na minha vida eu escolhi comprar e ler esse livro. Eu tenho a edição física dele na minha estante e eu não faço a menor ideia de por quê. O próximo livro da lista é Dançando sobre Cacos de Vidro, da Ka Hancock. E esse eu lembro como foi que eu cheguei nele. Foi uma indicação da minha amiga Tari. Mas é aquela coisa, a Tari já me indicou muitos livros na vida. Por que foi que eu li esse? Será que ele tava barato? Não sei, ele não tem uma capa que a princípio me atrai, não tem um título que a princípio me atrai, mas o fato é, eu comprei e eu li. E esse livro é muito triste, ele é a história de é uma história de amor entre uma moça que tem histórico de câncer de mama na família e um cara que é bipolar. E aí eles decidem logo no início da história que eles nunca vão... Eles podem até tentar se relacionar, mas eles nunca vão ter um filho juntos, porque o filho poderia puxar qualquer uma dessas combinações genéticas de doenças. E de fato, em algum momento, a moça engravida, né? E a criança acaba sendo um clímax na história, as confusões que vão envolver a criança no meio de doenças dos dois. É um livro muito triste, terrivelmente triste. Eu lembro que eu sentia fisicamente o livro, assim, dores. E o título eu acho bem plausível, porque imagino que dói muito dançar sobre cacos de vidro, mas ao mesmo tempo é poético, porque eu sei que em alguns momentos eles conseguem ser felizes e dançar mesmo em meio a dificuldades, né? É um livro bonito, eu gosto de ter lido, não recomendo pra quase ninguém, porque ele é realmente triste. E olha que eu leio coisa triste, mas esse livro, ele é, tipo, muito triste mesmo. E eu não sei pra que as pessoas leem esse tipo de coisa tão triste assim, e sem muito cabimento. É basicamente tristeza por tristeza, não é uma história de uma guerra que você tem que pensar conscientemente sobre ela. É tipo, sei lá, livro de adolescente com câncer, que a gente lê só pra se fuder mesmo, porque é isso aí. E então, enfim, eu acho muito aleatório eu ter lido esse livro, mas 6.520 pessoas leram ele no Scooby, ele é até mais cotado do que eu imaginava. A nota dele no Scooby é 4.6 estrelas, então ele deve ser bem escrito, né, porque ele tem até bastante leitor e uma nota alta. Eu dei 4 estrelas pra ele. Próximo livro da lista é Diga aos Lobos que Estou em Casa, da Carol Rivka Brunt. E eu até imagino porque que eu tenha lido ele, porque era numa fase que eu caçava muito YA e lia muita indicação de YA na internet, mas a maioria dos YAs que eu li eu consigo lembrar de onde que veio, ou consigo lembrar que tinha muita gente lendo na época. Esse daqui não. Então eu acho ele muito aleatório. Esse aqui eu não precisei pesquisar a sinopse, porque eu meio que lembrava a história de uma adolescente que se sentia meio perdida na família e que tinha uma forte conexão com um tio dela que veio a falecer por uma doença que ninguém diz qual é na família, é um grande tabu. E aí ela acaba querendo investigar a história do tio e se afeiçoando com uma pessoa que era próxima do tio. E só que ela vive toda essa história escondida da família, porque a família tinha preconceito com o tio, com essa outra pessoa. Então, enfim, e eu lembro que eu ficava meio grilada enquanto eu lia, e eu pensava assim, gente, tudo bem, tá ok, a pessoa é legal, tá sendo uma relação bacana, só que ela é só uma menina de, sei lá, 14 anos se envolvendo com uma pessoa completamente desconhecida. E me dava muita aflição enquanto eu lia, apesar de saber que tava tudo bem. Mas eu não me lembro quem indicou, não me lembro de nenhuma amiga que leu. Eu acho que é um dos YAs mais aleatórios que eu li. Mesmo assim, eu dei 3 estrelas pra ele. 1.485 pessoas leram ele no Scooby e a nota dele é 4.2. Então, não deve ser um livro ruim. Ele é só aleatório pra mim. O outro livro aleatório pra mim é a parte mais polêmica desse vídeo, porque é um livro do Gabriel Garcia Marques, e aí logo a gente pensa, não é aleatório, porque é só um livro de um autor célebre, a gente pega. Só que esse foi o meu primeiro livro do Gabriel Garcia Marques, já tem bastante tempo, e eu lembro que eu li pra participar de um clube de leitura virtual, que eu acho que eu nem participei da discussão depois, eu acho que eu nunca mais li nenhum outro livro do clube.
E eu acho muito aleatório que o meu primeiro contato com Gabriel Garcia Marques tenha sido com esse livro, e eu lembro pouco dele, e eu sei que um tempo depois eu descobri que tem uma corrente que acredita que esse livro nem foi escrito pelo Gabriel mesmo, assim, porque ele foi lançado em 2009, 10 anos depois que o autor não escrevia ficção, e daí surgiu esse livro, é um livro fino, e depois, hoje em dia, já tendo lido 100 Anos de Solidão e O Amor nos Tempos do Cólera, eu também acho que, assim, é um livro muito diferente do que o autor costumava fazer, e talvez não tenha sido ele mesmo que escreveu, ou talvez tenha, mas numa outra fase da vida, num outro momento. Eu sei que eu acho sempre muito aleatório pensar que eu li esse livro e foi meu primeiro Gabriel Garcia Marques. Eu também me lembro muito pouco dele, mas eu sei que é a história de um velho de mais de 80 anos que resolve comemorar esse momento da sua vida deitando com uma menina virgem. E na verdade na história, eu acho que ele não chega a transar com essa menina, ele só deita com ela na cama e fica conversando e fica relembrando as histórias dele com outras putas, um negócio assim. Quando eu li a sinopse dele e lembrei vagamente da história, ele me fez lembrar um pouco, assim, né, na temática, como se estivéssemos em Palimpsesto de Putas, da Elvira Vinha, que eu li mais recentemente e que eu acredito que eu goste mais. É uma proposta mais contemporânea, é um cara jovem que tá narrando, enfim. Eu lembro que o Memórias de Minhas Putas Tristes me passava uma sensação muito melancólica, mas hoje em dia eu só penso nele por causa da aleatoriedade. Bom, como ele é do Gabriel Garcia Marques, por mais que ele seja um livro aleatório entre os livros do autor, ele ainda assim tem 23.860 pessoas que leram ele no Scoob, e a nota é 3.9, eu dei 3. Outro livro aleatório é Kotoko, do John van der Rohe. Esse autor, se eu não me engano, ele é sul-africano, e eu lembro por que eu li, porque ele tava R$3 numa Bienal do livro. E eu e várias amigas compramos, a gente tava lá juntas de folia no stand da Intrínseca, e a gente viu esse livro barato, vamos comprar todo mundo? Vamos comprar todo mundo. Eu nem sei se elas leram no fim das contas, mas eu sei que eu li, e eu acho que eu ainda tenho esse livro físico na minha estante em Curitiba. Eu acho muito engraçado isso. E a sinopse diz... o diário perversamente engraçado de um garoto de 13 anos. E era isso que eu lembrava mesmo. Eu lembrava que era um menino pré-adolescente contando as desventuras dele na história. Eu não lembro porque que ele chama Kotoko. Acho que é porque ele era baixinho. Sei lá. Não me perguntem. Eu não sei. Mas eu li. Eu li Kotoko. Eu acho isso muito engraçado e aleatório. E 1.767 pessoas leram ele no Scoob. A nota dele é 4.2. Eu achei alta. E eu dei 3 estrelas pra ele. O último livro que eu trouxe pra essa lista é o único desses todos que saiu no canal. Foi um livro totalmente aleatório que eu li na época que eu já tinha canal. E é O Coração, do Edmondo de Amices. Ele era um livro da Kozak Naif. E a Kozak Naif publicava umas coisas aleatórias, né? Além dos classicões famigerados, tipo Tolstói, Natalia Ginzburg. Ela tinha uns livros muito perdidos, assim, que eu acho que era porque os editores gostavam, os donos, e era isso. Mas o fato é que eu li esse livro, e eu li no Kindle, e hoje em dia eu fui olhar, eu acho que ainda tem ele pro Kindle, acho que R$1, um negócio assim. E ele é um livro muito aleatório, sobre também é meio que no estilo de diário, se eu me lembro bem. E é de um garoto também, seu crescimento, assim, ele começa, sei lá, com uns 10 anos, eu não me lembro, e ele vai crescendo. Tem vídeo pra ele aqui no canal, eu vou até assistir depois pra ver se eu lembro, mas não quis assistir antes de vir, até pra não me tendenciar. Eu sei que esse é justamente o tipo de livro que eu penso, ninguém me indicou isso, eu não conheço ninguém que leu isso, eu nunca vi ninguém falando disso, porque foi que eu li isso? Porque foi que um dia eu tava à toa na vida e dentre todas as opções de livro que eu tinha pra ler, eu fui ler este livro. Eu não sei. Eu lembro que o livro tem um teor muito de preceitos morais e meninos que vão crescendo e descobrindo qual é a melhor maneira de lidar com a vida, com os outros, com a pátria. É um livro italiano, bem ufanista, eu diria também, com essas questões de respeito à pátria e coisa e tal. E, enfim, mas é disso que eu lembro. E eu nunca vou lembrar por que diabos eu quis ler isso. E... a nota dele no Scoob é 4.1 e eu dei 3 estrelas pra ele. E é isso, eu acho que isso pode soar meio doido, porque no fim das contas todo livro vai ser aleatório pra alguém, e é isso que eu acho divertido. O que eu coloquei aqui são livros que eu não consigo me lembrar por que eu decidi lê-los um dia, e eu dou risada quando eu lembro que eu li esses livros, porque eu não consigo pensar que eles não são aleatórios. E isso não é uma tag,
Mas quando eu tive a ideia do vídeo, eu pensei que eu gostaria que outras pessoas gravassem também. Então, assim, a princípio, eu vou convidar a Bárbara, do B de Barbárie, a Vanessa Pessoa, minha amiga do Vanessa Pessoa, e a Vitória Doso, do canal Vitória Doso, que são pessoas bem diferentes, com canais bem diferentes, mas que também falam de literatura, e eu gostaria de saber quais são os livros aleatórios que elas leram. Mas se você que tá vendo esse vídeo quiser ou gravar um vídeo pra falar sobre isso no seu canal, ou colocar aqui embaixo quais livros aleatórios vocês já leram, comentem aqui embaixo. Me contem também se vocês já leram algum desses livros que eu falei, se vocês também acharam aleatório. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!